Eu vou passar um vídeo para vocês, mas eu gostaria que, se caso você tenha uma sensibilidade muito forte, você não assista esse vídeo. É um vídeo que se passa em Santa Catarina, ele é bem curto, são 30 segundos, e depois nós vamos refletir sobre. Mas eu peço, sinceramente, se você tem sensibilidade, não assista esse vídeo, tá bom? Costa pra mim! Costa pra mim! Ela disse que costa pra mim! Costa! Ah, meu braço! Meu braço! Ah, meu braço! Me ajudem! Eu sei quando é que é aí, hein? Olha meu dinheiro! Olha meu dinheirinho! Você afasta! 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 Não bota a mulher! Não bota a mulher! Não bota a mulher! Eu quero explicar para vocês um conceito em que eu venho atribuindo a Santa Catarina desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre o caso Orelha. Embora esse vídeo não seja do caso Orelha, nós estamos diante da mesma estrutura sociológica do que há em Santa Catarina. Então, portanto, eu já estou cantando a bola aqui. A análise, ela é análise política, mas ela tem ela vai resvalar num aspecto sociológico. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dados, embora possam parecer que o Estado lidera em tudo, em casos de índices de melhoramento da vida humana, nós vamos perceber que a falta de alguns faz com que os outros não tenham nenhuma importância. Não é uma experiência que eu construí, mas é uma experiência que eu trago de um filósofo economista chamado Amartya Sen. Ele é indiano e ele fez essa análise a partir de países que liderava índices, por exemplo, IDH altíssimo, mas eram países que tinham maior número de suicídios, tinham números de violência e etc, etc. Vamos lá. Eu vou pegar uma fala do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Dr. Ulisses, que, aliás, de forma inadvertida, ele vem se colocando como pré-candidato, que é uma violação ao direito eleitoral, porque não pode fazer pré-campanha, né? Mas está fazendo. Mas isso eu deixo para um outro momento. E eu venho dizendo que Santa Catarina vive uma crise civilizatória. E por que eu digo isso? Vamos à análise. É o seguinte. O delegado-geral, Dr. Ulisses, disse certa vez, sendo cobrado das investigações, que, como vocês sabem, não deu em nada, as investigações do caso Orelha, só indiciou uma pessoa, já mostraram lá uma série de problemas de relacionamento entre o delegado-geral, alguns outros delegados e pessoas da família dos outros envolvidos que não foram indiciados, e o próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina deu um parecer dizendo, no processo, dizendo que deve-se retornar às investigações porque a que foi feita, ou seja, o inquérito que foi concluído, está apresentando uma série de inconsistências. O que ele quer dizer isso, o Ministério Público? Está dizendo o seguinte, olha, foi muito mal feito, tem muita ponta solta, não dá para ser assim. Bom, e nessa entrevista ele vai dizer que Santa Catarina sofre perseguição por conta de ser um Estado de direita e cristão. Bom, falar que é um Estado cristão, todo Estado brasileiro é cristão, levando em consideração que o Brasil é o Estado, enquanto país, que tem maior número de cristãos no mundo. Logo, é natural dizer que o Brasil, os Estados brasileiros, todos os cristãos não estão concentrados em Santa Catarina, mas sim em todos os estados. É a religião predominante em todos os estados. Tá? E é um Estado de direita. Bom, como Estado de direita ou não, isso é irrelevante, porque a questão ali não está atrelada ao espectro, a crise civilizatória não está atrelada ao espectro político. Tá? Independente de ser um Estado de direita, um Estado de esquerda, isso é irrelevante, mesmo porque não existe um Estado só de direita, um Estado só de esquerda. No Brasil, inclusive em Santa Catarina, você há uma série de congressistas que são congressistas da direita, da esquerda, seja no âmbito municipais, né, de vários municípios ali, vocês têm vereadores de esquerda, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina você tem deputados estaduais de esquerda e deputados federais de esquerda, portanto é um Estado totalmente de direita.
Mas a crise não é essa, a crise é civilizatória, está acima do espectro político. E o que eu quero dizer com isso? Vamos levar em consideração que todos os índices dito pelo delegado-geral da Polícia Civil sejam verdadeiros. Imaginando que para resolver resolução de homicídios, 80%, maior taxa de desemprego, ele vai falar que é do mundo, um exagero, isso é mentira. Mas sim, do Brasil é. Mas aí tem a questão do número de pessoas, tem uma série de outros fatores ali. Mas vamos imaginar que tudo isso, levando em consideração que tudo isso seja verdadeiro, não há nenhum questionamento. É um país com o pagamento de salário mais alto. Bem, da verdade não é o mais alto, mas vamos levar em consideração que fosse. Enfim, todos esses índices, mais seguro e etc. Por que é um estado que está apresentando o maior número de casos horrendos? Sejam de racismo, seja de racismo, seja de homofobia, transfobia, seja, como nesse vídeo, dos policiais truculentos, né, despreparados, e também tem um quê ali de misoginia, porque ele vai bater numa mulher que sabe que biologicamente ele tem muito mais força, ele vai agredir, não há a menor necessidade de fazer aquilo, inclusive expondo as partes íntimas da mulher. Bom, então nós estamos diante de um cenário catastrófico, que se apresenta a partir de um estado de Santa Catarina que tem todos esses índices. E aí o Amartya Sen vai dizer exatamente isso. Olha, qual é o problema que tem nesse estado? É a crise civilizatória, é a violação dos direitos humanos / direitos fundamentais. Não há esse respeito ali. Então veja, o primordial dentro de uma estrutura de Estado é algumas coisas que a gente chama de núcleo duro. Separação de poderes e os direitos fundamentais. E a gente também vai dizer um terceiro, que é a supremacia da Constituição. A separação de poderes, eu até acho que em Santa Catarina não há tanto problema, né? Os problemas que há lá, há também em outros estados. Mas esses dois, a supremacia da Constituição e o respeito aos direitos fundamentais, isso há um problema gravíssimo. É indubitável que há este problema, esses dois problemas em Santa Catarina. Por esse motivo, aí vem o dado lamentável de Santa Catarina. É o estado que tem o maior número de células neonazistas, é o estado com o maior número de racismos, teve um aumento de mais de 31%, o maior número de crimes de misoginia. Eu sei que não existe o crime de misoginia em si, mas crimes relacionados à ofensa a mulheres, como por exemplo o feminicídio, atos de violência contra as mulheres. Percebam então que nesses índices Santa Catarina dispara. E dispara por quê? Porque há um colapso, uma crise civilizatória. Eles não conseguem lidar com o diferente. Eles não conseguem lidar com a complexidade da vida. O que aquele policial faz ali, que a mulher, o que a mulher apresentou de perigo aos policiais? Nenhum perigo. Mas o que ela estava fazendo? Vocês perceberam no vídeo? Ela estava com uma câmera, né, o celular, filmando. Só para deixar claro, filmar um agente público em ação é um direito constitucional. Você está protegido pela Constituição para fazer isso. O agente público não pode dizer você não me filma, não lhe dei autorização. Veja, enquanto ele está em serviço, você pode fazer essa filmagem. Claro, se o agente público está num momento de lazer, com a família, etc., aí não. Aí ele é um cidadão como qualquer outro, mas ali ele está representando o Estado. E há o princípio da publicidade. Pode-se dar publicidade aos atos do Estado representado ali pelo policial militar, pelos policiais. Até a abordagem contra o rapaz, ela já é uma abordagem equivocada e truculenta. E vale lembrar, quando a menina, né, ela é agredida pelo policial, eu acho que o parceiro dela esboça uma reação de tentar impedir que o policial machuque a namorada, a esposa dele. Ele toma o mata-leão, o que é proibido dentro das normas de conduta e de abordagem nas ruas. Não pode. O mata-leão, ele pode, esse tipo de estrangulamento, que vem de algumas artes marciais, em especial do jiu-jitsu e do judô, ele pode levar a danos gravíssimos, porque se a pessoa perde a oxigenação e ela fica um tempo sem oxigenar, pode dar problemas neurológicos, até problema no coração, vindo a óbito. Então é algo que, claro,
há uma possibilidade, se você está percebendo uma situação de absoluto risco para outros, aí talvez haveria aí uma exceção. Não era este caso. Como ficou visto ali, não era este caso. Então, o que nós estamos percebendo ali é a crise civilizatória. Um Estado que não respeita os direitos humanos, não respeita a Constituição, não respeita o cidadão catarinense. Porque, ao que consta ali, pelo menos não veio notícia, aqueles que estavam ali são cidadãos catarinenses. Claro, ainda que fosse cidadão nordestino, um cidadão nortista, um cidadão do sudoeste, não importa. O respeito deveria ser o mesmo. Agora há um dado concreto, mais grave de todos. Essa mesma virulência vista nesse vídeo por esses policiais não foi a mesma virulência que houve quando a polícia foi chamada para atender uma ocorrência em que tinham se espancado um cachorro até a morte. Primeiro que a polícia demorou para comparecer e quando compareceu, nada fez. Ao olhar para aqueles adolescentes monstruosos, a polícia age inclusive com uma certa leniência. Há uma inversão de valores. E eu poderia até chamar aqui, embora fosse até talvez inapropriado, mas o próprio delegado diz que ali são os valores cristãos. Eu pergunto, estes são valores cristãos? Será mesmo que esse Estado segue valores cristãos? Talvez não deveríamos repensar o que são valores. Depende de ser cristão ou não, mas quais são os valores verdadeiros de um Estado, do poder estatal. Talvez fosse respeitar, o que já estaria de bom tamanho, os direitos fundamentais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se puder, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like.